Antes de você dizer uma única palavra, antes de apertar a mão de alguém, antes mesmo de entrar na sala, uma decisão já foi tomada sobre você. E essa decisão foi baseada na arma mais poderosa e subestimada que você possui, o seu olhar. Você já sentiu isso? A vontade súbita de desviar o olhar em uma entrevista de emprego? A dificuldade quase física de manter o contato visual em um encontro? A sensação de que seu olhar te trai, revelando um nervosismo, uma submissão que você não queria mostrar. Seus olhos estão comunicando fraqueza, mesmo quando você se esforça tanto para parecer forte. Os antigos estoicos sabiam que a verdadeira força não é barulhenta. Ela é silenciosa e é comunicada, acima de tudo, pela sua presença. Neste vídeo, vamos fazer um mergulho profundo na arte do que eu chamo de o olhar estoico. Você vai aprender a treinar seu contato visual para projetar calma, confiança e uma resolução interna que é simplesmente inabalável. E mais à frente, eu vou te mostrar como os estoicos usavam o olhar não apenas para se impor, mas para ler a alma daqueles com quem interagiam, uma habilidade que te dará uma vantagem imensa. Se você está pronto para transformar seus olhos em uma ferramenta de poder e respeito genuíno, já deixe o seu like, porque este é um segredo que pode mudar todas as suas interações para sempre. E claro, inscreva-se no canal, pois a sua jornada para uma presença magnética e serena começa neste exato momento. Fique até o final, porque o nosso bônus revela como o seu olhar pode, de fato, influenciar a química cerebral da outra pessoa. E mais importante, a sua própria. Para entender o poder do olhar, precisamos primeiro entender a psicologia por trás dele, o motivo pelo qual seus olhos falam muito mais alto que a sua voz. A neurociência hoje comprova o que os grandes líderes sempre souberam por intuição. Nosso cérebro faz um julgamento sobre a confiança e a competência de alguém em meros milissegundos. E o principal canal de informação para esse julgamento são os olhos. Um olhar firme e calmo ativa no cérebro de quem o recebe áreas associadas à credibilidade e ao respeito. Um olhar desviado, ansioso, ativa áreas associadas à desconfiança, à desonestidade ou à ansiedade. E aqui reside o erro invisível que muitos cometem. Eles confundem um olhar de poder com um olhar fixo e agressivo. Tentar impor respeito encarando alguém de forma intimidadora é um erro de amador. Isso não comunica confiança, comunica desafio, insegurança disfarçada. O olhar estoico, a verdadeira arte, não é agressivo. Ele é calmo, ele é presente, ele é inabalável. É o olhar de quem não tem absolutamente nada a provar e, portanto, nada a temer. Pense nisto através de uma metáfora. Um olhar ansioso é como uma lanterna com a pilha fraca, trêmula, pulando de um canto escuro para o outro, revelando apenas o nervosismo de quem a segura. O olhar estoico, por outro lado, é como um farol, firme, constante, seguro. Ele não se move freneticamente. Ele ilumina com calma e autoridade o que está à sua frente, guiando a interação e oferecendo segurança. Agora, um momento de autoanálise. Em qual situação você sente que sua lanterna mais treme? Seria ao falar com figuras de autoridade? Em situações românticas? Ou durante discussões e conflitos? Deixe a sua resposta nos comentários. Identificar o seu ponto fraco, o seu campo de treinamento, é o primeiro passo para transformar essa lanterna em um farol. E o alicerce para essa construção não está nos olhos, mas na mente. O segredo do olhar estoico, a sua fundação, é que você não pode fingi-lo. Ele precisa nascer de um lugar de calma interior real. Tentar forçar um olhar confiante enquanto sua mente está em um turbilhão de ansiedade é como colocar uma máscara de leão em uma ovelha assustada. O tremor denuncia a farsa. Por isso, o alicerce do olhar é a calma interior estoica.
A primeira ferramenta, portanto, não é treinar os olhos, é treinar a mente. É aqui que a dicotomia do controle estoica se torna a base de tudo. Antes de uma interação importante, em vez de se preocupar com o que você não pode controlar, como a opinião da outra pessoa ou se ela vai gostar de você, traga seu foco para o seu reino. Concentre-se na sua respiração. Concentre-se na sua intenção de ser honesto, justo e virtuoso naquela conversa. A calma da sua mente, essa decisão de focar apenas no que é seu, se traduzirá naturalmente e sem esforço na calma e na firmeza do seu olhar. Marco Aurélio se lembrava constantemente que a opinião alheia é apenas isso, uma opinião. Fumaça ao vento. Por que desviar seu olhar, sua presença, sua força por causa de algo tão insubstancial e que não te pertence? O olhar estoico nasce dessa indiferença serena às flutuações do julgamento externo. Quando você sabe o seu valor, quando sua autoestima está ancorada em seu próprio caráter, seus olhos param de procurar por aprovação no rosto dos outros. Eles simplesmente se tornam janelas de uma fortaleza interior bem guardada. Com essa fundação mental estabelecida, podemos agora passar para o treinamento prático. E eu vou te dar 5 exercícios para desenvolver, dia após dia, o seu olhar estoico. A confiança é um músculo, e como todo músculo, ele se fortalece com a prática consistente. O primeiro exercício é o mais simples: o espelho. Passe 1 minuto por dia, todas as manhãs, se olhando no espelho. Não para julgar sua aparência, mas para manter um contato visual calmo e sereno com você mesmo, respirando fundo e se acostumando com a sensação de estar presente com seus próprios olhos. O segundo exercício é o observador. Em locais públicos, como um café ou um parque, pratique observar as pessoas com um olhar suave, curioso e sem julgamento. Não se trata de encarar, mas de se sentir confortável com o ato de olhar, de ver o mundo ao seu redor, sem a necessidade de desviar o olhar assim que alguém cruza o seu campo de visão. Você está apenas treinando sua mente para estar presente no ambiente. O terceiro, e aqui começamos a interação, é o desafio do atendente. Na próxima vez que for comprar um café, um pão, qualquer coisa, comprometa-se a manter um contato visual amigável e respeitoso com o atendente durante toda a interação. Do momento em que você faz o pedido, passando pelo pagamento, até o agradecimento final. São interações de baixo risco, perfeitas para treinar sua confiança e sua presença. O quarto exercício é a prática da escuta ativa. A maioria das pessoas, em uma conversa, não está realmente ouvindo, está esperando sua vez de falar. Em sua próxima conversa, mude o foco. Comprometa-se a realmente ouvir o que a outra pessoa está dizendo. E deixe que o seu olhar seja a prova viva de que você está presente, de que você está engajado. Um truque mental para isso é tentar perceber e memorizar a cor exata dos olhos da pessoa. Isso força seu cérebro a se manter focado e presente. E o quinto exercício é a pausa de poder. Quando for a sua vez de falar, especialmente em uma situação importante, resista ao impulso de começar imediatamente. Em vez disso, faça uma pausa de 1 ou 2 segundos. Mantenha o contato visual com quem você vai se dirigir, respire e só então comece a falar. Essa pequena pausa cria uma antecipação poderosa, confere autoridade às suas palavras e demonstra um controle absoluto sobre o ritmo da interação. Se você já consegue sentir como esses exercícios simples, praticados com consistência, podem ser transformadores para a sua confiança. Ajude outras pessoas a encontrarem essa mesma força. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais guias práticos de filosofia aplicada no dia a dia. Agora, como prometido, vamos elevar o nível. O olhar não é apenas para projetar força, mas também para perceber o mundo com mais clareza.
Dominar a projeção da sua calma é metade da batalha. A outra metade, e aqui entramos na arte mais sutil, é usar seus olhos para perceber, para entender o que não é dito. O olhar que lê a alma é a arte estoica da observação. Um estoico treinado não apenas projeta, ele absorve. Ele usa o olhar para ler a alma dos outros, não de uma forma mística ou esotérica, mas através da observação atenta e da dedução lógica. Enquanto você mantém sua calma interior, você pode usar seu olhar para perceber os detalhes que a maioria das pessoas presas em seu próprio nervosismo deixa escapar. Observe as microexpressões que cruzam o rosto da outra pessoa quando você fala. Elas revelam a emoção verdadeira por trás da máscara social. Observe se o olhar dela é direto e aberto ou fugidio e evasivo. Um indica sinceridade, o outro desconforto ou desonestidade. Observe se os olhos da pessoa brilham com interesse genuíno ou se são opacos e distantes, com o desinteresse de quem apenas espera a sua vez de falar. Essa capacidade de ler os outros te dá uma vantagem estratégica imensa em qualquer interação. Você começa a entender o que realmente motiva as pessoas, quais são suas verdadeiras objeções, seus medos e seus desejos. E essa compreensão te permite navegar pelas interações sociais com muito mais sabedoria e eficácia. Mas antes de revelarmos como lidar com o olhar intimidador de outra pessoa, que é um desafio que todos enfrentamos, precisamos falar sobre o erro de comunicação mais comum que o seu próprio olhar pode cometer e como corrigi-lo. Agora vamos para a distinção crucial entre o olhar que conecta e o olhar que intimida. O objetivo do olhar estoico nunca é o de subjugar ou intimidar. É o de criar uma conexão baseada no respeito mútuo. Um olhar que intimida é aquele que é fixo, duro, sem piscar. É um olhar de predador e a reação instintiva do outro será sempre a de se defender ou de se fechar. O olhar que conecta, por outro lado, é firme, mas relaxado. Ele demonstra presença, não ameaça. Uma técnica simples para alcançar isso é a do triângulo da confiança. Em uma conversa, em vez de fixar seu olhar diretamente nos dois olhos da pessoa, o que pode ser intenso demais, deixe que seu olhar se mova suavemente e naturalmente em um pequeno triângulo entre os dois olhos e a boca dela. Isso mantém o contato visual, mas suaviza a intensidade, tornando a interação mais confortável para ambos. E combine isso com o segredo final. Aprenda a sorrir com os olhos. É o que os psicólogos chamam de sorriso de Duchenne, aquele que enruga os cantos dos olhos. Ele transmite calor e sinceridade, e é quase impossível de fingir. Ele nasce de um estado interno genuíno de boa vontade e de calma, o exato estado que o estoicismo nos ensina a cultivar. Com essas ferramentas, você está pronto para projetar e conectar. Mas o que acontece quando o desafio vem de fora? Quando você está do outro lado da mesa e alguém está tentando deliberadamente te intimidar com o olhar? O que você faz? A resposta, nosso bônus de hoje, está no que eu chamo de o escudo de Aquiles, a neurociência por trás de como lidar com um olhar intimidador. No momento em que você é encarado, seu instinto primitivo te diz para fazer duas coisas: lutar, encarando de volta com agressividade, ou fugir, desviando o olhar em submissão. Ambas as reações te colocam em uma posição de desvantagem. A neurociência e a sabedoria estoica nos oferecem um terceiro caminho. Ao manter a calma e o contato visual, você impede que seu próprio cérebro seja inundado por cortisol, o hormônio do estresse. Mas o efeito mais fascinante é o que acontece no cérebro do seu agressor. Sua calma inabalável, sua recusa em jogar o jogo da intimidação, é algo que ele não espera. Essa quebra de padrão pode de fato aumentar os níveis de cortisol dele.
pois a tática de dominação falhou. Você vence a batalha bioquímica sem mover um músculo. A técnica prática para isso é sutil. Em vez de tentar encarar os dois olhos da pessoa, o que pode parecer um desafio direto, escolha um único olho, direito ou esquerdo, e mantenha seu foco calmo ali. Isso quebra a intensidade do duelo visual e te dá um ponto de ancoragem, tornando mais fácil manter a sua compostura. Você não está desafiando, você está simplesmente presente. E sua presença inabalável é o seu escudo. Essa batalha de olhares é um jogo de poder fascinante e uma das artes mais avançadas da comunicação. Se você deseja um mergulho ainda mais profundo na psicologia da influência estoica, eu selecionei cuidadosamente um recurso transformador. Você pode explorá-lo na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado abaixo. Agora, com esta armadura final, estamos prontos para a conclusão, para entender como seus olhos se tornam, de fato, a sua fortaleza. E assim, nossa jornada pela arte do olhar estoico chega à sua conclusão com uma grande revelação, pois a verdade surpreendente que espero que você leve consigo é esta. Seus olhos não são apenas janelas para a sua alma. Eles são os guardiões do portão da sua fortaleza interior. A forma como você olha para o mundo, a calma, a firmeza, a presença que você projeta, determina, em grande parte, como o mundo olha de volta para você. O poder real não está naquilo que você tem ou naquilo que você diz. Está na calma inabalável que você projeta a partir do seu centro. Você não precisa mais desviar o olhar. Você não precisa mais se sentir intimidado ou invisível. Ao longo deste vídeo, você aprendeu a treinar sua mente para encontrar a calma interior e a treinar seu olhar para comunicar essa calma ao mundo. A sua presença, a partir de hoje, falará por você, antes mesmo que seus lábios se movam. Ela dirá, sem precisar de uma única palavra, eu sei o meu valor, eu estou no controle, eu estou aqui. Então, o meu desafio final para você é este. Qual dos 5 exercícios práticos que aprendemos hoje você vai começar a treinar para fortalecer o seu olhar estoico? Será o espelho, o desafio do atendente? Declare o seu campo de treinamento aqui nos comentários. Um compromisso público é o primeiro passo para uma transformação real. Se este vídeo te deu uma nova e poderosa ferramenta de poder pessoal, se ele te mostrou um caminho para uma confiança mais autêntica, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar essa força. E o mais importante, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos mais sabedorias práticas para uma vida mais plena. Por fim, se você conhece alguém que poderia se beneficiar desta confiança, alguém que merece ser visto com o respeito que possui, seja um verdadeiro aliado. Compartilhe este vídeo. Lembre-se, se preocupa com o que come, não é? Com os ingredientes, com as calorias, com o efeito de cada alimento no seu corpo. Mas e quanto à sua dieta mental? Vamos falar sobre a intoxicação silenciosa da sua mente. Qual é o junk food emocional que você consome todos os dias sem perceber e que te deixa mentalmente pesado, cansado e sem energia? A necessidade constante de validação, a ruminação amarga do passado, o vício na opinião dos outros. São como açúcar refinado e gordura trans para a sua alma. Eles te dão um pico de prazer momentâneo, mas te deixam inflamado, intoxicado e sobrecarregado. Você não está cansado por falta de sono. Você está exausto por causa da sua dieta emocional. E se eu te dissesse que os antigos estoicos eram, na verdade, os maiores nutricionistas da mente que já existiram? Neste vídeo, vamos te apresentar um plano revolucionário, a dieta do desapego estoico. Você vai aprender a identificar e a cortar 7 alimentos emocionais tóxicos da sua vida, usando a sabedoria prática e atemporal do estoicismo.
E preste muita atenção, porque mais à frente eu vou te mostrar qual era o único e exclusivo alimento que os estoicos consumiam para se sentirem plenamente saciados, independentemente das circunstâncias externas. Se você está pronto para começar essa desintoxicação profunda e finalmente sentir a leveza e a clareza de uma mente limpa, já deixe o seu like para que mais pessoas possam descobrir essa dieta libertadora. E claro, inscreva-se no canal, pois a sua jornada para a verdadeira saúde emocional começa agora. Fique até o final, porque o nosso bônus revela uma espécie de jejum intermitente para a alma. Uma prática que pode acelerar drasticamente os seus resultados. Antes de listarmos os alimentos que vamos cortar, precisamos entender o princípio fundamental da nutrição estoica, aquilo que realmente alimenta a sua alma. Toda dieta eficaz, seja para o corpo ou para a mente, começa com uma regra simples: foque naquilo que você pode controlar. Você não controla a quantidade de junk food emocional que o mundo te oferece todos os dias. As críticas, as fofocas, a negatividade, a pressão social, tudo isso está lá fora, nas prateleiras do mundo. Mas você tem controle absoluto sobre o que decide colocar para dentro da sua mente, o que você escolhe consumir. Essa é a dicotomia do controle, aplicada como o princípio ativo da sua nova dieta emocional. O erro invisível que a maioria de nós comete é tentar apenas ignorar a tentação. Isso é como tentar ignorar um bolo de chocolate fresco bem na sua frente, usando apenas a força de vontade. É exaustivo e, na maioria das vezes, fadado ao fracasso. A estratégia estoica não é a da privação forçada, mas a da sabedoria. É entender, em um nível profundo, por que aquele alimento é tóxico, por que ele não te nutre. E quando você entende isso, a escolha de não consumi-lo se torna natural, quase sem esforço. Pense nisto da forma mais simples possível. Você não alimentaria seu corpo com veneno, sabendo que é veneno, certo? Então, por que você alimenta sua mente com pensamentos de comparação, de ressentimento, de preocupação que você sabe que te enfraquecem? Marco Aurélio tratava sua mente como um templo sagrado. A pergunta que devemos nos fazer é: o que nós temos permitido entrar em nosso templo? Agora, um momento de autoanálise. Qual é o junk food emocional que você mais consome hoje em dia? Seria a opção A, a opinião dos outros, especialmente nas redes sociais? Seria a opção B, a preocupação excessiva com um futuro que ainda não chegou? Ou seria a opção C, a ruminação constante sobre erros do passado? Deixe a letra nos comentários. Identificar o seu principal vício é o primeiro e mais importante passo para a desintoxicação. E é com essa clareza que começamos o nosso plano detox. Com o princípio da nossa dieta estabelecido, estamos prontos para ir à despensa da nossa mente e começar a limpeza. É hora de iniciar o plano detox, identificando os 7 alimentos emocionais que vamos cortar um por um. O primeiro, e talvez o mais viciante de todos, é o que chamamos de açúcar da validação externa. É aquele desejo insaciável por likes, por elogios, pela aprovação dos outros. Como o açúcar, ele te dá um pico de prazer rápido e delicioso, uma onda de dopamina que te faz sentir bem momentaneamente. Mas assim como o açúcar, essa euforia é seguida por uma queda brusca, te deixando faminto por mais, ansioso e com uma autoestima que sobe e desce ao sabor da opinião alheia. A ferramenta estoica para cortar esse vício não é buscar mais elogios, mas cultivar a validação interna. É focar na satisfação profunda que vem de uma ação virtuosa, de um trabalho bem feito, de ser fiel aos seus próprios princípios, independentemente de aplausos.
Como diria um estoico, a única aprovação que realmente importa é a da sua própria consciência. O segundo alimento tóxico que pesa na alma é a gordura da ruminação do passado. São aqueles erros, aquelas mágoas, aquelas conversas que você repassa incessantemente na sua mente. Como uma gordura pesada, esses pensamentos não são digeridos. Eles ficam ali pesando, te deixando lento e te impedindo de seguir em frente. A ferramenta estoica para eliminar essa gordura é o amor fati. É a prática de aceitar radicalmente o que passou, olhar para a experiência, extrair dela o único nutriente que importa, que é a lição, e então, com sabedoria, descartar todo o resto. Você para de se envenenar com o que não pode mudar. O terceiro item da nossa lista de corte é a cafeína da preocupação com o futuro. É aquele estado de alerta constante, a ansiedade sobre o que pode dar errado, que te rouba a paz e te tira do único lugar onde a vida realmente acontece, o momento presente. Como a cafeína em excesso, ela te deixa agitado, nervoso e esgotado. A ferramenta estoica aqui é a premeditatio malorum. É o ato de confrontar o pior cenário de forma calma e controlada, talvez pela manhã, para perceber que você tem a força para lidar com ele. Ao fazer isso, você tira o poder da incerteza e liberta sua mente para focar no agora. Nossa desintoxicação mental continua. E agora, chegamos ao quarto alimento tóxico, um dos mais insidiosos da era moderna, o glúten da comparação social. É aquela sensação corrosiva de inadequação que surge ao rolar o feed e ver a vida aparentemente perfeita dos outros. Como uma intolerância ao glúten, esse hábito causa uma inflamação crônica na sua autoestima, gerando inveja, ressentimento e a sensação de que você está sempre ficando para trás. A ferramenta estoica para cortar isso é simples e direta. Foque implacavelmente no seu próprio caminho e no seu próprio progresso. A única comparação justa e útil é com quem você era ontem. Se você sente que esta desintoxicação já está te trazendo uma nova clareza, se você percebe o peso que esses alimentos têm colocado sobre você, fortaleça esta comunidade de mentes mais saudáveis. Deixe o seu like e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais receitas para uma alma bem nutrida. Agora vamos ao quinto item a ser eliminado, um hábito tão comum que mal o percebemos como tóxico: o refrigerante da reclamação crônica. Como um refrigerante, reclamar é fácil, é borbulhante e pode até te dar uma sensação momentânea de alívio ao desabafar. Mas no fundo não possui nenhum valor nutricional. É apenas açúcar e ar. A reclamação não resolve problemas, não muda circunstâncias e apenas acidifica sua perspectiva sobre a vida, te mantendo no papel de vítima. A ferramenta estoica para isso é a dicotomia do controle em sua forma mais pura. Diante de uma situação, você tem duas opções virtuosas. Se pode mudá-la, haja. Se não pode, aceite-a. A reclamação não é nenhuma das duas, é apenas um desperdício de energia. O sexto alimento a ser cortado é o fast food da opinião alheia. No mundo conectado, a opinião dos outros se tornou a comida mais barata e fácil de consumir. Um clique, um comentário, um post e você tem um banquete de julgamentos à sua disposição. Mas, como o fast food, consumir isso constantemente te deixa mal nutrido, dependente e com uma saúde mental frágil. A ferramenta estoica para evitar esse consumo é o filtro da razão. Antes de engolir uma opinião, pergunte-se: ela é baseada na realidade ou apenas na percepção limitada do outro? Ela é útil para o meu crescimento? A fonte é alguém que eu admiro e respeito? Se não, você simplesmente a descarta, sem drama. E o sétimo e último item da nossa lista de corte é o álcool da fuga e da distração.
É tudo aquilo que usamos para anestesiar o desconforto, para fugir da realidade quando ela se torna difícil. A rolagem infinita do celular, as maratonas de séries, o trabalho excessivo, como o álcool, essas coisas oferecem um alívio temporário, um entorpecimento. Mas no dia seguinte, o problema ainda está lá, muitas vezes maior, e nós apenas perdemos a oportunidade de enfrentá-lo e crescer. A ferramenta estoica para cortar esse vício é a mais nobre de todas as virtudes, a coragem. A coragem de encarar o desconforto, de sentar-se com a ansiedade, de enfrentar os problemas de frente, sabendo que é ali, na arena da dificuldade, que a verdadeira força é forjada. Agora que limpamos a despensa, que removemos os alimentos tóxicos que nos enfraquecem, a pergunta natural é: o que colocar no lugar? E isso nos leva à grande revelação que prometi no início. Chegou a hora de conhecermos o único superalimento da mente estoica. Diferente de todos os outros itens da nossa dieta, que são baseados em validação externa ou em reações a eventos passados e futuros, este superalimento é gerado inteiramente de dentro, aqui e agora. O único alimento que os estoicos consumiam para se sentirem verdadeiramente nutridos, fortes e saciados, independentemente de estarem em um palácio ou em uma cela, é a ação virtuosa. Agir com sabedoria, com justiça, com coragem e com temperança é o que verdadeiramente alimenta e fortalece a alma. Cada ato virtuoso que você pratica é como uma proteína pura para o seu caráter. E o mais belo de tudo, diferente do açúcar da validação externa, que te deixa sempre faminto por mais, a satisfação que vem de agir corretamente, de ser fiel a si mesmo, é profunda, é duradoura e é completamente autossuficiente. Agora, um pequeno teste de autoavaliação para você. Das 4 virtudes estoicas, qual delas você sente que mais precisa suplementar em sua dieta mental hoje? Seria a sabedoria para tomar decisões melhores? A justiça para tratar os outros com mais equidade? A coragem para enfrentar seus medos? Ou a temperança, o autocontrole para resistir aos impulsos? Reflita sobre isso. Saber qual nutriente está em falta é o primeiro passo para buscá-lo. Com a nossa dieta completa, há uma última técnica, uma prática avançada para acelerar a desintoxicação e a limpeza da mente. Você aprendeu a dieta, descobriu o superalimento. Agora, como prometido, vou te entregar uma técnica avançada para acelerar a desintoxicação da sua alma. É o nosso bônus, o jejum intermitente para a alma, a prática do silêncio deliberado. Assim como o jejum intermitente dá um descanso necessário ao seu sistema digestivo, permitindo que ele se limpe e se regenere, o silêncio deliberado faz o mesmo pela sua mente. É a prática de criar janelas em seu dia, onde você, conscientemente, não consome nenhuma informação externa. É um conceito radical em nosso mundo barulhento, mas sua simplicidade é sua força. Comece com apenas 15 minutos. Encontre um lugar e um momento. E por esses 15 minutos, a regra é clara. Sem celular, sem música, sem podcast, sem livros, sem televisão. Apenas você e seus pensamentos. Você pode caminhar em silêncio na natureza. Pode se sentar em uma cadeira e olhar pela janela. Pode simplesmente fechar os olhos. No início, será desconfortável. Sua mente, viciada em estímulos, vai gritar por distração. Mas se você persistir, algo profundo acontece. Você permite que sua mente digira todas as informações, emoções e impressões que ela acumulou ao longo do dia. Você limpa o seu paladar mental. Essa prática te torna incrivelmente mais consciente do que você escolhe consumir depois que o jejum termina. O silêncio não é um vazio, é um espaço de clareza. Essa prática de silêncio
é a base para o que muitos chamam de mindfulness ou atenção plena. Se você deseja um guia mais aprofundado, com técnicas de meditação e práticas de atenção plena, mas sempre com a abordagem pragmática e sem rodeios do estoicismo, eu selecionei um material completo e transformador sobre isso. Você pode conferir acessando a descrição deste vídeo, também logo no primeiro comentário abaixo. Com a dieta e o jejum em seu arsenal, estamos prontos para o banquete final. E assim, nossa jornada pela desintoxicação da alma chega ao seu final, ao momento do banquete da mente livre. A grande e libertadora revelação da dieta do desapego estoico é esta: você tem controle absoluto, 100% do tempo, sobre os ingredientes que compõem a sua vida interior. A paz, a leveza e a clareza que você tanto busca não virão de uma mudança no mundo externo, de menos e-mails, de pessoas mais gentis. Elas virão de uma mudança consciente e deliberada na sua dieta mental. Você aprendeu a identificar o que te intoxica, o que te deixa pesado e sem energia. E mais importante, você agora tem as ferramentas estoicas para eliminar esses venenos da sua vida. Ao se alimentar diariamente de ações virtuosas e praticar o desapego dos alimentos tóxicos, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o verdadeiro nutricionista da sua própria alma. A clareza, a energia e a paz que você tanto deseja não são um destino distante a ser alcançado. Elas são a consequência natural e inevitável de uma mente bem nutrida. Então, o meu desafio final para você é este: qual é o primeiro alimento tóxico que você se compromete a partir de hoje a cortar da sua dieta mental? Será a validação externa? A ruminação do passado? A comparação? Declare a sua decisão, o seu primeiro passo, aqui nos comentários. Se este vídeo te ofereceu um novo plano para a sua saúde emocional, se ele te deu uma receita para a liberdade, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar este banquete. E claro, inscreva-se no canal para continuarmos a explorar juntos mais sabedorias que nutrem a alma. Por fim, se você conhece alguém que vive sobrecarregado, intoxicado pela negatividade do mundo e da própria mente, seja generoso. Compartilhe este vídeo. Pode ser a receita que essa pessoa estava esperando para começar a sua própria cura. Lembre-se, seu corpo fala antes de você, e na maioria das vezes ele está dizendo ao mundo que você é inseguro, que pode ser interrompido, que talvez não mereça ser ouvido. E o pior de tudo, ele faz isso sem a sua permissão. Você já sentiu isso? Aquela vontade quase incontrolável de desviar o olhar em uma entrevista de emprego, a dificuldade de manter o contato visual em um encontro, a sensação de que sua própria postura te trai, revelando um nervosismo e uma submissão que você lutou tanto para esconder. O problema, muitas vezes, não está nas suas palavras, mas na história silenciosa que sua postura, seus gestos e seu olhar estão contando para o mundo. Os antigos estoicos não eram apenas filósofos da mente, eram mestres da presença. Eles entendiam que o respeito não se exige, ele se comanda silenciosamente. E neste vídeo vamos decodificar juntos o que eu chamo de o Código do Respeito Estoico. Eu vou te ensinar 7 sinais práticos e observáveis de linguagem corporal, inspirados na sabedoria do estoicismo, para que você possa projetar calma, confiança e uma autoridade natural, sem precisar dizer uma única palavra agressiva. E preste muita atenção, porque mais à frente eu vou revelar a única e simples coisa que você deve fazer com as suas mãos em qualquer situação para demonstrar controle total. Se você está pronto para finalmente ensinar ao seu corpo a falar a língua do respeito, já deixe o seu like, porque este é um conhecimento que pode mudar sua carreira e seus relacionamentos para sempre. E claro, inscreva-se no canal, pois a sua jornada para uma presença verdadeiramente inabalável começa agora.
Fique até o final, porque o nosso bônus é um hack vocal que os grandes oradores usam para comandar uma sala. Uma técnica que vai além do corpo e que pode surpreender você. Antes de mergulharmos nos sinais práticos, precisamos estabelecer o alicerce invisível de onde toda a força emana, porque sua mente comanda sua postura. Você simplesmente não pode ter uma postura de rei com a mentalidade de um servo. Tentar fingir uma confiança corporal sem uma base mental sólida é uma farsa, uma máscara de papel que se desfaz na primeira chuva. A neurociência hoje nos mostra que uma mente ansiosa, com a amígdala em estado de alerta, envia sinais diretos para o corpo se encolher, como uma forma primitiva de proteção. É por isso que o primeiro passo para uma postura de poder é, paradoxalmente, uma mente em paz. O erro comum que muitos guias de linguagem corporal cometem é focar apenas no externo, ensinando a copiar poses de poder. Isso é superficial. O estoicismo nos ensina algo muito mais profundo, a cultivar o estado interno que gera essas poses de forma natural e autêntica. A calma estoica sempre precede a postura estoica. Pense nas estátuas dos imperadores romanos como Marco Aurélio. Elas não são tensas, não são agressivas. Elas são sólidas, calmas, centradas. A força que elas comunicam não está nos músculos rígidos, mas na serenidade da pedra. Seu objetivo é se tornar uma estátua viva, ancorado pela tranquilidade da sua própria mente. Agora, um pequeno teste para você. Qual princípio estoico você acredita ser a base para essa linguagem corporal confiante? Seria a opção A: amar o destino e aceitar tudo. Seria a opção B: lembrar-se constantemente da morte? Ou seria a opção C: focar unicamente naquilo que você pode controlar? A resposta correta, a chave de tudo, é a C. É a dicotomia do controle. Porque quando sua mente para de se preocupar com o julgamento alheio que é incontrolável, seu corpo para de reagir a ele. E é a partir dessa calma que começamos a construir, sinal por sinal, o nosso código do respeito. O primeiro sinal, e o mais fundamental de todos, é a postura da coluna reta e ombros relaxados. Isso representa sua dignidade, sua capacidade de suportar o peso da responsabilidade sem se curvar. O erro a evitar aqui é a tensão. Ombros tensos e levantados próximos às orelhas são um grito silencioso de ansiedade. O exercício prático para corrigir isso é simples, mas poderoso. Imagine um fio invisível no topo da sua cabeça, puxando você gentilmente para o céu, alongando sua coluna, enquanto seus ombros relaxam e caem naturalmente. Essa é a postura da calma dignidade. Com a fundação da postura estabelecida, o segundo sinal do código do respeito estoico manifesta-se através do olhar calmo e direto. Seus olhos são a janela da sua intenção. Um olhar estoico representa honestidade, presença e uma serena indiferença ao julgamento alheio. O erro a ser evitado é duplo: o olhar agressivo e fixo, que comunica desafio, e o olhar desviado e fugidio, que comunica submissão ou insegurança. Para treinar isso, utilize a técnica do triângulo da confiança. Em vez de encarar fixamente os olhos de alguém, deixe seu olhar mover-se suavemente entre os dois olhos e a boca da pessoa. Isso mantém a conexão sem gerar intimidação. O terceiro sinal é a economia de movimento, a prática de ter movimentos lentos e deliberados. A filosofia por trás disso é simples. Quem tem pressa, quem se move de forma agitada, demonstra descontrole. A calma se manifesta na ausência de pressa. O erro comum aqui são os gestos rápidos, a inquietude das mãos, o balançar das pernas. Para praticar, comece com atos simples. Pegue seu copo de água ou abra uma porta como se estivesse se movendo em câmera lenta. Sinta o controle em cada músculo. Essa calma
esperada se traduzirá em suas interações, comunicando que você é um homem que pensa antes de agir. Se você já está sentindo como esses pequenos ajustes podem criar uma mudança gigantesca na sua presença, ajude esta mensagem a chegar a mais pessoas. Se ainda não o fez, deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais lições práticas de filosofia aplicada. O quarto sinal, e talvez o mais difícil de dominar em nosso mundo barulhento, é o poder da pausa silenciosa. O erro a evitar é a necessidade de preencher cada milissegundo de silêncio com palavras vazias, com ãs e tipos. O estoico sabe que o silêncio não é um vazio, mas a antessala da resposta sábia. Em sua próxima conversa, quando a outra pessoa terminar de falar, force-se a fazer uma pausa de 2 segundos antes de responder. Respire, pense. Essa pausa comunica que você não está apenas reagindo, mas considerando, e confere um peso imenso ao que você dirá a seguir. E isso nos leva ao quinto sinal, a resposta para aquela pergunta que eu te fiz no início. O que fazer com as mãos? O quinto sinal, a resposta para o que você deve fazer com as mãos, para demonstrar controle total, é mantê-las calmas e visíveis. A filosofia estoica por trás disso é a da transparência e da ausência de ameaça. Mãos nos bolsos, braços cruzados de forma defensiva, ou mãos se esfregando nervosamente, tudo isso comunica insegurança ou que você tem algo a esconder. O erro a evitar é exatamente essa agitação. O exercício prático é simples. Mantenha suas mãos relaxadas ao lado do corpo, sobre a mesa, ou utilize o gesto sutil da pirâmide, unindo levemente as pontas dos dedos. Essa quietude nas mãos projeta uma imagem de calma e confiança absoluta. Agora, o sexto sinal, um detalhe que faz toda a diferença: o aceno de cabeça lento e único. Em uma conversa, o erro comum é acenar com a cabeça repetidamente e rápido enquanto o outro fala, como um cachorrinho no painel de um carro. Isso comunica, inconscientemente, uma ânsia desesperada por aprovação, um sim, sim, concordo, por favor, goste de mim. O estoico, praticando a escuta ativa, substitui esses múltiplos acenos por um único aceno lento e deliberado ao final de um ponto importante. Esse gesto único e ponderado comunica algo muito mais poderoso. Eu ouvi, eu processei e eu compreendi. O sétimo e último sinal do nosso código é a gestão do espaço pessoal, o seu território estoico. A filosofia aqui é a do autorrespeito. Seu ser merece ocupar espaço no mundo. O erro a evitar é se encolher, se curvar, permitindo que os outros, literal e figurativamente, invadam seu espaço. A prática é manter uma distância respeitosa, mas firme. Use gestos que sejam um pouco mais amplos ao explicar uma ideia. Sente-se na cadeira de forma a ocupá-la confortavelmente, não apenas na beirada. Isso comunica de forma não verbal que você se sente confortável e merecedor do espaço que ocupa. Agora, um pequeno desafio para você. Em uma conversa hoje, tente focar em apenas um desses sinais. Talvez a pausa silenciosa ou o aceno de cabeça único. Observe a reação das pessoas. Você pode se surpreender. Dominar esses 7 sinais do corpo é transformar sua presença. Mas, e a sua voz? Ela também faz parte do código. E é sobre isso que trata o nosso bônus, um hack que os grandes oradores e líderes usam para comandar uma sala. Dominar esses 7 sinais do corpo é transformar sua presença. Mas e a sua voz? Ela também faz parte do código. E o nosso bônus de hoje é exatamente sobre isso. O hack vocal do orador estoico. O poder da ressonância. Os estoicos, como Sêneca, que era um dos maiores oradores de Roma, entendiam intuitivamente que a forma como as palavras são ditas muitas vezes importa mais do que as palavras em si. O conceito é a ressonância.
Uma voz que vem do peito, que vibra, que é grave e calma, comunica autoridade e verdade. Uma voz que vem da garganta, anasalada e rápida, soa ansiosa, quase como um pedido de desculpas. O erro é falar com pressa, com uma voz que parece pedir permissão para existir. O exercício para encontrar sua voz de poder é simples. Respire fundo e, ao soltar o ar, fale a palavra ou Om, da forma mais lenta e prolongada que conseguir, esticando o som final. Tente sentir a vibração não na sua garganta, mas no seu peito, nos seus lábios. Praticar isso por 1 minuto antes de uma interação importante irá literalmente afinar o seu instrumento. Dominar a sua comunicação não verbal é uma arte. Se você deseja um mergulho ainda mais profundo na psicologia da influência do estoicismo para a transformação pessoal, eu selecionei um guia avançado. Você pode explorá-lo na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo. Agora, com o corpo e a voz alinhados à sua mente, tudo se une. E chegamos à conclusão, à revelação de como seus olhos, sua postura, seu corpo, se tornam a sua fortaleza. A grande verdade do Código do Respeito Estoico é esta: você não precisa sentir 100% de confiança para começar a projetar confiança. É uma via de mão dupla. Ao ajustar conscientemente seu corpo para uma postura de calma e poder, seu corpo envia uma mensagem de volta para o seu cérebro, dizendo: nós estamos no controle. E lentamente, sua mente começa a acreditar. Seu corpo não é seu inimigo, ele é seu aliado. Você aprendeu a ensiná-lo a falar a língua do respeito, da calma e da força interior. A partir de hoje, a sua presença falará por você. Ela dirá, sem uma única palavra: eu sei o meu valor, eu estou no controle, eu estou aqui. Então, o meu desafio final é este: qual dos sinais que aprendemos hoje você vai começar a treinar deliberadamente esta semana? Declare seu treinamento nos comentários. Um compromisso é o primeiro passo para a transformação. Se este guia te deu uma nova ferramenta de poder pessoal, deixe seu like para que mais pessoas a descubram. E, claro, inscreva-se no canal para mais sabedoria prática. E se você conhece alguém que merece ser levado mais à tempestade, o alarme dispara, a crise estoura, todos os olhares na sala se voltam para você, sua mente acelera, seu corpo ameaça congelar. E nesse único e decisivo momento, uma pergunta se impõe: você é o piloto no meio da tempestade? Ou apenas uma folha sendo levada por ela? Você conhece bem essa pressão. É a reunião que pode definir sua carreira. A emergência familiar que exige sua liderança. É o peso esmagador da responsabilidade que comprime seus ombros. O medo de tomar a decisão errada, de reagir por impulso, de simplesmente travar quando todos esperam que você avance. Essa reatividade não apenas sabota seus resultados, ela drena sua saúde, corrói sua paz, rouba sua alma. Mas e se eu te dissesse que os estoicos, os imperadores, os generais, os dramaturgos da antiguidade eram os maiores especialistas em gestão de crises que a história já conheceu? Neste vídeo, vamos desvendar a arte estoica de manter a calma sob pressão extrema. Você vai aprender as técnicas mentais que Marco Aurélio usava para comandar exércitos em meio ao caos e que você pode usar hoje para liderar a sua própria vida. E mais à frente eu vou te mostrar o simulador de voo mental que os estoicos usavam para treinar para o caos, antes mesmo que ele acontecesse, uma técnica que pode revolucionar sua preparação para qualquer desafio. Se você está pronto para parar de ser vítima da pressão e se tornar o centro calmo da tempestade, já deixe o seu like, porque esta é uma habilidade que define líderes, heróis e pessoas de verdadeira força. E claro, inscreva-se no canal, pois a sua jornada para se tornar inabalável começa neste exato momento. Fique até o final,
porque o nosso bônus revela como a sua simples postura física pode, instantaneamente, alterar a química do seu cérebro para um estado de calma e controle. A fisiologia da pressão. Por que sua mente congela ou explode? Antes de aprendermos a comandar a tempestade, precisamos entender sua natureza. Quando a pressão aumenta, quando a crise se instaura, seu cérebro não distingue uma reunião de diretoria de um ataque de um predador na savana. Para ele, a lógica é a mesma: ameaça à sobrevivência. E nesse momento, sua amígdala, o alarme de incêndio primitivo do seu cérebro, dispara um sinal de pânico. Ela sequestra seu córtex pré-frontal, a parte racional, a sede do planejamento e do bom senso. E é por isso que você congela. Sua mente fica em branco, incapaz de acessar a informação que você sabe que tem. Ou, pelo caminho oposto, você explode. Você reage impulsivamente, com palavras e ações das quais se arrependerá depois. É um sequestro neurológico. O erro invisível que todos nós cometemos é tentar lutar contra essa reação no momento em que ela acontece. Dizer a si mesmo, fique calmo, no meio de um ataque de pânico, é como gritar com uma tempestade. Só aumenta o ruído e a sensação de descontrole. A estratégia estoica não é brigar com a reação fisiológica, é treinar a mente, dia após dia, para que essa reação nem sequer seja acionada com tanta intensidade. A calma não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Pense em um cirurgião de emergência. Ele não decide ser calmo durante uma cirurgia complexa com a vida de alguém em suas mãos. Ele é calmo porque ele treinou exaustivamente para aquele cenário. Ele já visualizou o pior, já praticou os procedimentos centenas de vezes. Ele não é imune à pressão, mas ele está preparado para ela. O estoico trata a vida da mesma forma. A calma sob pressão não é um dom, não é um acidente, é o resultado inevitável da preparação correta. Agora, um momento de autoanálise. Qual é a sua reação mais comum sob pressão extrema? É a paralisia, a mente que fica em branco, incapaz de agir. É a impulsividade, a ação ou a palavra que escapa sem pensar? Ou é a fuga, o hábito de evitar a situação a qualquer custo? Deixe a letra que melhor te descreve nos comentários. Identificar o seu padrão reativo é o primeiro e mais crucial passo para começar a reescrevê-lo. E o primeiro capítulo desse novo roteiro começa com o treinamento. A sala de guerra mental, a prática estoica da Premeditatio Malorum. Então, como os estoicos treinavam para o caos? Como eles se preparavam para as batalhas, as crises políticas, as perdas inevitáveis? Eles usavam uma ferramenta mental que é talvez a mais poderosa e incompreendida de todo o seu arsenal. Um verdadeiro simulador de voo para a mente, a técnica que eu prometi revelar, a Premeditatio Malorum, a premeditação dos males. Isso não é ser pessimista, é ser um estrategista. O pessimista se afoga na possibilidade do fracasso. O estrategista a estuda para poder vencê-la. Todas as manhãs, em um exercício de poucos minutos, os estoicos visualizavam deliberadamente os piores cenários para o seu dia. A reunião que seria um desastre, o colega que poderia trair sua confiança, a crise que poderia explodir sem aviso. Ao fazer isso em um estado de calma e controle, eles dessensibilizavam a resposta de pânico do seu sistema nervoso. Eles se vacinavam contra o choque. Para você aplicar essa tática imperial em sua vida, o processo pode ser dividido em 3 etapas simples. A primeira, ao acordar, é visualizar o caos. Pense no seu maior desafio do dia, na sua reunião mais importante, na sua conversa mais difícil. E por um instante, imagine tudo dando espetacularmente errado. Não fuja da sensação de desconforto, apenas observe. A segunda etapa, crucial, é visualizar a sua resposta virtuosa. Agora, dentro desse cenário de caos,
Visualize a si mesmo respondendo não com pânico, mas com calma, com coragem, com sabedoria. Veja-se mantendo a postura, controlando a respiração, tomando a próxima decisão racional. O foco aqui não é no resultado, que é incontrolável, mas na qualidade da sua ação, que é inteiramente sua. E a terceira etapa é a aceitação da possibilidade. Termine o exercício aceitando em seu íntimo que o pior pode, de fato, acontecer. E que você, com a força do seu caráter, tem os recursos internos para lidar com isso. Essa aceitação radical não te enfraquece. Pelo contrário, ela te liberta do medo do imprevisto. Você para de temer os fantasmas do futuro porque já os confrontou na sala de guerra da sua mente antes mesmo do sol nascer. Essa preparação mental é metade da batalha. Mas o que fazer quando a tempestade já se instalou? Antes de entrarmos em como agir durante o caos, é preciso que você se lembre de uma verdade fundamental. Na crise, o poder não está em complicar, mas em simplificar. A execução no momento zero, o foco do cirurgião estoico. Se a preparação matinal é o que te impede de ser arrastado pela primeira onda da tempestade, o foco do cirurgião estoico é o que te permite navegar através dela. Quando a crise estoura, quando a pressão está no seu auge, sua mente é bombardeada por 1 milhão de variáveis. O que eles estão pensando de mim? O que vai acontecer daqui a 1 hora? E se eu falhar? É neste momento zero que a dicotomia do controle, essa ferramenta que já discutimos, se torna o seu bisturi, a sua ferramenta de precisão para cortar o ruído e encontrar a clareza. Ignore, com uma disciplina feroz, tudo aquilo que você não pode controlar. As emoções dos outros, o resultado final, os eventos que já aconteceram. E foque com uma obsessão quase maníaca na única e pequena coisa que você de fato controla: a sua próxima ação. Não o plano de 10 passos, não a solução final. Apenas o próximo e mais simples passo. O estresse e a ansiedade, o pânico, todos eles vivem no futuro, na antecipação do que pode dar errado. A calma, a clareza, o poder, todos eles vivem unicamente no agora. Traga a sua mente de volta, a força, se necessário, para a realidade imediata do momento presente. E pergunte-se, qual é a próxima ação, por menor que seja, que eu posso tomar agora para melhorar, mesmo que em 1%, esta situação? Talvez seja fazer uma pergunta para esclarecer uma dúvida. Talvez seja respirar fundo 3 vezes antes de responder. Talvez seja anotar o problema em um papel para vê-lo com mais clareza. Ao focar no próximo passo, você impede que sua mente se afogue na complexidade do problema como um todo. Você cria movimento, e o movimento cria momentum. É assim que se sai de um estado de paralisia. Você não tenta escalar a montanha inteira de uma vez. Você se concentra apenas em dar o próximo e mais seguro passo à sua frente. Se essa ideia de foco cirúrgico, de simplificar para conquistar, te traz uma sensação de poder e controle que você achava que não tinha, ajude essa clareza a chegar a outras pessoas. Se ainda não o fez, deixe seu like e inscreva-se no canal, pois nossa missão é exatamente essa: transformar filosofia antiga em ferramentas práticas para uma mente inabalável. Mas essa mente inabalável não depende apenas de táticas mentais. Ela depende de uma aliança com seu corpo. Âncora fisiológica. 3 maneiras de usar o corpo para acalmar a mente. Sua mente e seu corpo estão em um diálogo constante, um ciclo de feedback que pode te fortalecer ou te sabotar. Uma mente ansiosa cria um corpo tenso, com ombros encurvados e respiração curta. E um corpo tenso, por sua vez, envia sinais de perigo de volta para a mente, dizendo: sim, a ameaça é real, intensificando o pânico.
O estoico sábio, entendendo essa conexão, não luta uma guerra em apenas uma frente. Ele quebra esse ciclo vicioso usando o corpo como uma âncora, como uma ferramenta para comandar a mente e retomar o controle. Existem inúmeras técnicas, mas vamos nos concentrar em três, brutalmente simples e eficazes, que você pode usar discretamente em qualquer situação de pressão. A primeira é a respiração do guerreiro, também conhecida como respiração quadrada. É simples. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar nos pulmões por 4 segundos. Expire completamente pela boca por 4 segundos e mantenha os pulmões vazios por mais 4 segundos. Repita este ciclo. Essa cadência rítmica força sua mente a se concentrar em uma tarefa simples e presente. E mais importante, regula seu sistema nervoso, diminuindo a produção de hormônios do estresse. A segunda é o relaxamento da tensão progressiva. Quando sentir a tensão se acumulando, escolha um grupo muscular, como seus punhos ou seus ombros. Contraia-o com toda a sua força por 5 segundos, até o ponto de tremer. E então, solte completamente. Sinta a onda de relaxamento que se segue. Sinta a profunda diferença entre o estado de tensão e o de relaxamento. Este ato físico libera a energia presa no corpo e te lembra que você tem o controle sobre o seu estado físico. E a terceira, talvez a mais imediata, é a postura de poder. No momento da pressão, resista à vontade de se encolher. Mantenha a coluna ereta, os ombros para trás, o queixo paralelo ao chão. Uma postura aberta e confiante não é apenas uma fachada. Ela envia sinais bioquímicos reais ao seu cérebro, diminuindo o cortisol e aumentando a testosterona, o que, por sua vez, te faz sentir mais calmo e no controle. Seu corpo informa a sua mente como ela deve se sentir. Essas são as táticas para durante a crise. Mas a verdadeira sabedoria, o que separa os amadores dos profissionais da resiliência, está no que você faz depois que a tempestade passa. E é isso que vamos descobrir no nosso bônus. O debriefing do general, a revisão noturna para aprender com o caos. Muitos se concentram em como agir durante a crise, em como sobreviver à tempestade. Mas a prática estoica mais profunda, o nosso bônus inusitado de hoje, é sobre o que você faz depois que a pressão passou. Como você transforma a experiência caótica, a adrenalina, o erro, em sabedoria pura e aplicável. A resposta está na prática do debriefing noturno, a análise que um general faria com seus oficiais após uma batalha difícil. Em seu diário à noite, no silêncio do seu quarto, você não se pergunta como uma vítima: por que isso aconteceu comigo? Você se pergunta, como um estrategista, o que exatamente aconteceu? Você analisa os dados. Você não se afoga na culpa, mas extrai as lições. Faça a si mesmo perguntas precisas. Onde a minha preparação mental funcionou e onde ela falhou? Em que exato momento eu perdi a calma? E qual foi o gatilho para isso? Qual foi a melhor decisão que eu tomei sob pressão hoje? E a mais importante de todas, o que eu aprendi sobre mim mesmo, sobre os outros e sobre a natureza da situação, que posso usar para ser mais forte na próxima vez? Perceba a mudança de perspectiva. Essa prática não é para se culpar pelos erros do passado, é para analisar os dados do campo de batalha e refinar sua estratégia para o futuro. Você está ativamente exercitando a neuroplasticidade. Você está criando novos caminhos neurais, treinando seu cérebro para que na próxima crise suas respostas automáticas sejam mais sábias, mais rápidas e infinitamente mais calmas. Você não apenas sobreviveu ao caos, você o usou para evoluir. Essa análise pós-crise é o que separa aqueles que repetem os mesmos erros daqueles que se tornam mestres da resiliência.
É uma habilidade de elite. E se você deseja um guia ainda mais detalhado, com as perguntas exatas que os estoicos se faziam para estruturar esse diário de crescimento, selecionei cuidadosamente um material exclusivo sobre isso. Você pode explorá-lo na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Com esta ferramenta final em seu poder, a capacidade de aprender com o fogo, estamos prontos para a conclusão, para nos tornarmos de fato o centro da tempestade. Você é o centro calmo da tempestade. Nossa jornada pela arte estoica de dominar o caos chega ao seu ápice. E a grande e libertadora revelação, a verdade final que o estoicismo nos entrega, não é que você um dia conseguirá eliminar as tempestades da sua vida. Você não pode, elas virão. As crises, a pressão, o inesperado são parte da própria natureza da existência. A verdadeira revelação é que você não precisa que elas desapareçam. A força genuína não reside em controlar o tempo, mas em dominar o seu barco. E ao longo deste vídeo, você descobriu que a calma que você tanto busca não está na ausência de problemas, mas na sua capacidade inabalável de enfrentá-los. Você aprendeu a se preparar para a batalha como um estrategista, com a premeditatio malorum. Aprendeu a focar no momento da crise como um cirurgião, com a dicotomia do controle. E aprendeu a analisar os resultados como um general, com a revisão noturna. Você tem as ferramentas mentais e as âncoras fisiológicas para parar de congelar ou explodir. Você tem o mapa para se tornar o pilar de força, a pessoa que, enquanto todos os outros ao redor entram em pânico, permanece calma, presente e no controle. Você aprendeu a ser o olho da tempestade. Então, o meu desafio final para você é este. Qual é a primeira técnica estoica que você vai começar a treinar deliberadamente para se preparar para o seu próximo desafio? Será a visualização matinal? A respiração quadrada? Ou a análise noturna? Declare o seu compromisso, a sua primeira ação, aqui nos comentários. Se este vídeo te deu um manual prático e poderoso para encontrar a calma no meio do caos, deixe o seu like para que essa força possa se espalhar. E se você está comprometido a forjar essa mente inabalável, inscreva-se no canal, pois nossa jornada de autodomínio está apenas começando. Por fim, se você conhece alguém, um líder, um pai, uma mãe, um amigo, que vive sob pressão constante e que precisa desta sabedoria, seja a âncora dessa pessoa. Compartilhe este vídeo. Pode ser o porto seguro que ela estava procurando.